Tem essa reclamação da manutenção de um esquema tático com mudança de função e posição de jogador, e tem a questão de que tudo bem, não é um trabalho longo e tal, mas o Éboli está dizendo, o Flamengo ontem foi um time confuso na criação, né? E um time que, aliás, ontem deixou também mais previsível e ontem também deixou espaço na defesa. Mas em algum momento dessa temporada o Flamengo não foi isso. O que dá a impressão é de que o trabalho do Paulo Sousa não está evoluindo. Acho que essa é a queixa principal. Eu acho que tem alguns aspectos. Primeiro, o fato de ele mudar, de ele manter a sua estrutura tática e mudar algumas funções de jogadores, isso pode acontecer e dar resultado. A gente pode pegar o exemplo do Palmeiras, por exemplo, na final da Libertadores. O Abel Ferreira mudou a função do Scarpa, mudou a função, o próprio Gustavo Gomes, ele começou a mudar um pouquinho antes. Então, assim, esse tipo de coisa acontece com treinadores, podem ter ideias que funcionam. Eu acho que é fato de que as ideias que ele está tendo, né, até de mudança de função, inclusive já usou o Everton Ribeiro, aberto pela esquerda, ele ainda não achou esse cara que vai jogar aberto pela esquerda, dando a profundidade que ele quer, né, e o Marinho, para mim, não é esse cara, porque ele nunca foi um jogador de dar profundidade às jogadas, ele é um jogador que sempre atuou pela direita e que tem muita rapidez, né, velocidade na transição e é muito técnico também. Então, assim, acho que ele nunca foi, por mais que ele seja canhoto, aí você joga ele para a esquerda, você fala assim, ele vai chegar ao fundo, mas se não é a característica do jogador, não necessariamente ele vai chegar ao fundo. Interessante isso, né? Tem uma confusão que é muito comum de se fazer, que é assim, o cara tem velocidade, então por isso ele pode cobrir uma área grande do campo, mas a área grande que você cobre na lateral, ela precisa muito mais de resistência do que de velocidade. E o Bruno Henrique, que foi quem entrou depois, que fez essa função, também me parece que ali não encaixa tão bem, porque o que ele tem é uma velocidade de explosão, é de começar uma arrancada mais próximo do gol, né? E aí, não para cobrir essa área, não é cobrir uma faixa de terreno muito grande. Acho que o Bruno entrou sem ritmo, né? Visivelmente ele não conseguiu ter uma boa participação na partida, o Bruno Henrique. E tem uma situação do Marinho, Renata e Marcelo, é que o Marinho está muito ansioso, eu acho, para mostrar serviço. E ele entra numa vibe de fazer um jogo próprio, entendeu? Tá muito estranho como o Marinho ele tá afobado com a bola no pé, ele quer mostrar serviço, ele quer fazer alguma coisa diferente e não está conseguindo. Ele recebeu poucas oportunidades, ontem teve a grande oportunidade, que é começar um jogo numa decisão contra o Fluminense, e foi mais um jogador confuso taticamente. Aí entra, logicamente, também o que eu entendo que há uma confusão de pensamentos para nós passar isso. Pode ser que não esteja acontecendo isso no dia a dia, no treinamento, a gente não tem acesso. Tá? Mas no campo, está difícil estabelecer um desenho. E o próprio Paulo Sousa falou, eu vou fazer um recorte de 7 jogos para, a partir do 7º jogo, ter o meu time bem desenhado. Isso não aconteceu ainda. Eu não vou entrar na linha do tá tudo errado, tem que mudar. Esse cara não sabe nada, eu acho isso até um desrespeito, né, com o nível do profissional, o quanto ele estuda, o quanto ele se prepara, o quanto ele tenta fazer o melhor no dia a dia. Mas que já estamos num momento da temporada em que a evolução deveria estar mais evidente, também não tenho dúvida disso. Começamos o programa hoje falando da evolução do São Paulo, nas mãos do Rogério Ceni. E isso é uma outra coisa que eu ia falar, porque eu acho que, Barreto, a gente só não pode classificar como se a mudança constante do time fosse, né, assim, ele não tem um time titular, ele muda muito a escalação, como se isso fosse exatamente um problema. Como se estivesse indeciso. Exatamente, né? Porque isso muitos treinadores, o São Paulo do Rogério Ceni repetiu pela primeira vez a escalação agora, da semi para a final, muito pensando também no nível físico dos jogadores. E ele foi apresentando uma evolução com vários jogadores, não só com os 11 que começaram os últimos 2 jogos, na sua forma de jogar. E aí eu acho que, no caso das trocas de jogadores, né, de não ter um time 100% titular, aí ainda não encaixou quem vai jogar aberto pela esquerda, eu acho que o que acontece no Flamengo é que as ideias do Paulo Sousa elas não estão no automático ali do Flamengo. Ele ainda está tentando implementar algo que a gente não consegue ver no desempenho, inclusive, de um time que sempre se acostumou a sempre se impor em jogos. E eu acho que o jogo de ontem foi diferente
com relação às últimas vitórias do Fluminense, justamente porque a gente não viu essa diferença enorme de posse de bola. O Fluminense não entrou em campo, ele sim foi um pouquinho mais, ele jogou com linha de 5, ele tem a sua postura, mas ele não jogou só no contra-ataque. Ele em vários momentos teve a bola, também não teve seus problemas para o que fazer com a bola, né, que é um problema do time do Abel, mesmo com as mudanças que ele fez ontem, ainda não foi tão efetivo nisso, mas eu acho que para mim o problema é que o Flamengo, com a sua qualidade técnica, não conseguiu se impor absolutamente em nenhum momento do jogo. Ele levou muito perigo em bolas alçadas, principalmente em bola parada. Teve uma defesa espetacular do Fábio na bola do Davi Luiz. Davi Luiz sempre é uma arma pelo alto, né? Exatamente. Então, mas os melhores lances do Flamengo, exatamente, os melhores lances do Flamengo foram assim, e no segundo tempo teve lance de roubada de bola no campo de ataque. E aí conseguiu pegar o Flamengo, o Fluminense desguarnecido. Mas aí é que está a dúvida. A gente está vendo uma evolução nesse sentido da compreensão. Eu acho muito difícil estabelecer um prazo para que essas coisas aconteçam, mas você puxou uma comparação que pode ser interessante com o Rogério Ceni, né? Tudo bem que o Rogério Ceni não mudou radicalmente a forma de jogar do São Paulo, mas ele tinha um elenco novo na mão, ele precisava fazer um processo de montagem. O São Paulo começa, a gente aqui bem no comecinho do ano debatia São Paulo perto da zona de rebaixamento do Campeonato Paulista, e o torcedor ficava pensando, vai ser isso? Não foi. Hoje o São Paulo é finalista do Campeonato Estadual com vantagem sobre o Palmeiras. A dúvida parece que os jogadores estão avançando nesse processo de compreensão do que é o Paulo Souza? E eu acho que o processo tem que ser um pouco mais lento no caso do Paulo Souza, porque o Rogério Ceni já estava desde o ano passado, ele conhece melhor esse elenco, ele é um pouquinho diferente. O Paulo Souza, ele chegou e ele, por mais que tenha estudado o elenco, ele está entendendo o elenco agora. Então eu acho que é um processo que vai demorar mais. Concordo com você, acho que a gente poderia ter visto já jogos melhores, principalmente nessa reta final de campeonato, mas eu acho que o processo naturalmente deve se esperar que seja mais lento, porque é um treinador estrangeiro que, por mais que estude, por mais que entenda, ele vai chegar aqui, ele vai conhecer o elenco, ele vai entender